Sheldon, Rayana, Isabel, Valéria, Ingrid, Jaiane e Fernando. Luísa, Ana Patrícia. Boa tarde. Declaro aberto o julgamento da comarca, né, da Escola Felipe Camarão, do ano de 2022. Qual é a acusação do réu? Sequestro, estupro e homicídio. Certo. Então, todos podem sentar e vamos dar início com a palavra da promotoria. Boa tarde. Meritíssima, antes de mais nada, eu queria começar a falar sobre a presença do réu nas câmeras de segurança perto do parque, do posto e no supermercado, que dá a entender que ele levou a menina para casa. Outro ponto que nós da promotoria queremos ressaltar é as digitais que foram encontradas no carro do réu, são as digitais da menina e a arma utilizada no crime. Vamos começar a interrogar as testemunhas. Começando com a testemunha de defesa. Para dizer a verdade sobre o perjúrio. Recife. Boa tarde. Meritíssima. Aqui eu tenho provas e tenho ela como testemunha para comprovar sobre o suposto posto, onde ele foi visto com a vítima. Nas imagens de segurança que estão aqui, mostra que ele realmente estava lá com a menina, sendo que não tem nada demais. Ele é apenas o tio da menina, levou ela para passear, como foi encontrado no parque, com a preocupação, está bem longe dele. E como todos sabemos aqui, se caso for sequestro, o sequestrador nunca sairia do lado da pessoa que está sendo sequestrada. Boa tarde, Marecina. Você poderia me comprovar o que está acontecendo nessa cena? A data e a hora certinha também? Essa sou eu, o réu, e a criança na data de 15 de 5 de 2010. Eu estava atendendo ele e ele estava com a sobrinha dele. Nós tivemos uma noite muito amigável. Ele foi muito gentil e até por jeito. Você viu em algum momento na conversa entre os dois ele sendo bem bruto ou grosso com ela? Eu vi nada demais. Eu só vi quando ele tentou pedir para ela parar de correr, de bagunçar as coisas. Ela demonstrou algum ar de medo ou sendo insegura? Não. Não? Essa nota fiscal aqui realmente é do seu estabelecimento? Sim. E está batendo certo com a data e com a hora? Sem mais perguntas. E constem nos autos, né, uma nota fiscal com o horário, né, em que a pessoa se encontrava no posto de quê? Gasolina. Posto de gasolina, certo? E a promotoria agora vem a fazer, né, interrogatório para testemunha. Eu quero mostrar as imagens da câmera com a menina, aqui os dois do posto e o caminho até a casa deles, e eles dois entrando na casa do rei. Agora, eu quero dirigir a pergunta à defensoria e à testemunha de defesa. Um rapaz de 10, 15 anos mais velho que uma criança leva ela na intenção de passear, para vocês é normal, sendo que ele não tem convívio nenhum. Protesto, Evelência. Como eu acabei de tinha dito, ele é o pai da menina. Então, tio, desculpa, depois. Como ele é o tio da menina, é tudo normal. Em nenhum momento foi dito que ele era tio da menina. O primo da menina, quando fez a denúncia, deixou bem claro que ele não tem nenhum grau de parentela com ela. A mãe da menina deixou ela com o tio no final de semana de trabalhar. Protesto. Como ele é o pai da criança, Tio. se ela acabou de falar que era pai. Eu disse Ele falou tio. Ela falou pai. Eu falei tio, Ela pai. se enganou e disse que era pai, mas corrigiu. Mas como é que ele está se enganando se ele tem que defender? Eu acho que com uma coisa dessa a gente não se engana. Eu não vou
simplesmente me enganar Eu acho que sobre isso é a um paternidade. Eu estou preciso, falando, se é você uma espera só eu falar. A gente não se engana sobre o grau de parentesco de alguém. Principalmente se eu falar que era tio da criança. Sim, continuando. Foi dito que ele não tem nenhum grau de parentesco com a criança. Como vocês não podem comprovar que Protesto, a Vossa Eminência acabou de falar que ele é comprovado do tio da criança. vocês têm o teste de DNA? Temos. Cadê? Não, obrigado. Isso aqui vamos usar em outro momento. A pergunta aqui é pra ela. Você concordou com ele quando ele falou que não era nada demais. Você acha certo um rapaz, 15 anos mais velho, sair com uma criança, quando estava nítido que a criança não queria ir de começo, porque a gente pode ver nas câmeras de segurança, 10 anos. É nítido nas câmeras de segurança do carro. A criança não queria ir de começo e só foi depois de muita Protesto. insistência do réu. Pelo que a gente aparenta, ela só mostrou a câmera de segurança do mercado e do posto. Ela Eu não falei tinha que a falado do do carro carro. também estava e a da rua da casa dele deixa Da bem rua da claro. casa você não falou, me desculpe. Eu falei, essa não viu quando eu falei que mostra Da rua da casa e claramente. evidência. Vocês têm aplicação. Eu acho que cada um deve ter o seu momento de falar. Então, a defensoria, por favor, poderia deixar. Mas eu acho que todo mundo tá fazendo protesto. Tá aí a voz vai exatamente, falar. Fez faculdade aonde? Ordem Eu preciso saber. Vamos ouvir o que tem a promotoria. Eu não tenho só as câmeras de segurança como acusação, eu tenho outras coisas também que não vale a pena ser usada agora, na hora certa você vai saber. Vindo interrogar a testemunha de defesa, gostaria de saber o que a senhora é. Atendente. Em que horário o réu, Fernando, deu entrada no posto? Às 3 Da tarde? Às 3h50 e pouco. A senhora viu se ele estava acompanhado ou se ele estava sozinho? Inicial uma criança. E como que a criança estava? A criança estava agitada. Estava feliz. Então ela estava na loja, estava pegando doces. Ah, então ele foi no posto para comprar doces para a criança. Então a criança estava assistindo. A menina estava insistindo. Ele comprou os doces para a menina Comprou. e a menina se acalmou até depois da compra. Se acalmou até todos os dedos que estavam na parte dele. Em algum momento a senhora viu a criança se referir a ele, chamando também. Testemunha de acusação. Senhor Renato, jura dizer a verdade sobre pena de perjúrio? Você se diz ser primo da vítima, certo? Poderia me informar como uma pessoa que se diz, faz uma denúncia se nomeando primo da vítima e não sabe que o acusado, a pessoa que se acusou, é tio dela. O fato de que ele é da minha família, eu conheceria ele. Acabaria conhecendo ele se ele fosse tio dela. DNA mostrando que ele tem um grau parentesco com a vítima. A mãe dela deixou a permissão da guarda por enquanto com o tio. Não pôde levar a filha para o seu trabalho e por isso deixou que ele cuidasse dela. Agora, pelo jeito que você estava falando, da forma que ela sumiu por um tempo e você fez a denúncia, está dando a entender que ela deve satisfação para você. Você é o primo, certo? Seu pai. Como foi a sua denúncia? Cheguei na delegacia e fiz a denúncia. Pelo fato de que realmente você não acha meio estranho a última vez ela ter sumido e a última vez que ela foi vista foi justamente com ele e ela nunca mais apareceu? Agora, como é uma criança que foi informada aqui, que tem 10 anos, lógico que vai fazer birra se ela não quiser algo. Na hora de ir embora, por exemplo. O tio tá falando que precisa ir embora e a criança não quer ir. Protesto Baseado em quê? na afirmação do advogado de defesa. Ele acabou de dizer que é normal as crianças estarem no parque e não querer ir para casa. Por isso que foi levada à força, sendo que quando eu estava questionando a testemunha de defesa, ele disse que a criança foi levada pelo réu de forma
calma, sem nenhuma agitação ou sem nenhuma relutância da criança. Eu só falei que os dois foram ao parque e depois foram para o posto. Eu não disse em nenhum momento, e isso que eu estou dando é um exemplo que acontece com todas as crianças. Então, que fique claro, o senhor deu um exemplo que qualquer criança pode fazer birra. Sim. Mas o que vem em relação ao caso? No caso, o posto tem as cenas e ela não está demonstrando nenhuma coisa de peso nem nada dele. Acho que o primeiro ponto que vale a gente ressaltar é que se eu faço parte de uma família, eu conheço todos os integrantes da minha família, independente de ser primo distante ou não. Então, se o primo da criança está com ela e o tio vai pegar a criança para poder ir para casa, ele vai avisar. Até porque se ele é tio da criança, ele se preocupa com a criança. Então, ele deveria chegar e falar, ó, eu estou levando ela para casa, porque já está já na hora. E o teste, como ele acabou de afirmar, ele não é pai da criança, então nesse caso ele não tem que dar satisfação para um primo. Nas câmeras de segurança mostra o momento em que a testemunha chega com a criança no parque. Então, se automaticamente chega com a criança, tem que ir embora com a criança. Agora, por que o réu se desistiu da criança, não se dirigiu ao primo para dizer, ó, eu estou levando ela para casa? A defensoria disse que a mãe deixou a criança com o tio por motivos de trabalho, sendo que no dia a criança não estava com o tio, ela estava com o primo. Então ele deveria sim ter dado uma resposta de para onde estava levando a criança e ter deixado pelo menos ele ciente de que estava levando a criança, porque senão ele ia ficar procurando e a responsabilidade iria cair para cima dele. Então, vamos esclarecer. A criança estava sob a responsabilidade de quem? Então, que fique claro, para esclarecimento de qualquer dúvida, que a criança estava sob a responsabilidade do tio e não do primo. Você jura dizer a verdade sobre pena de perjúrio? Você conhece o réu? Sim. Da onde você conhece o réu? Do meu trabalho. Nosso trabalho, na verdade. As câmeras de segurança da empresa pelo qual os dois trabalham. E antes de eu falar que eu perguntei se ele realmente conhecia o réu e da onde ele conhecia. E dia 17 de 5 de 2010, ele falou que estava no trabalho acompanhado com o réu. Se conheceram na empresa dele? Ele já falou da vítima para você, Não, ele já falou que era o tio dela, já falou. Conheceu a faxineira dele? Ela é meio estranha pra você? O olho maldoso pra cima dele? Não, pra cima de uma mulher. Tem mais perguntas, Letícia? Boa tarde. Você poderia me informar onde foi que você estava às 3h55 da tarde? Na sua empresa? Nossa empresa. Você estava com ele? Nas câmeras mostra ao contrário, especificamente a câmera 2, e o réu, ele chega no posto sozinho, as câmeras mostram e não batem os dados que você falou que você estava com ele. Seu protesto foi baseado em quê? Não tem justificativa e nem prova. Bom, eu acho que isso é informação. Eu acho que isso é informação. Bom, que eu falei, eu ia falar. Eu estou pedindo protesto. Ele e não estou deixando falar. Silêncio. Eu peço Um momento. Ela vai concluir para eu entender o pensamento, qual é o ponto que ela quer chegar e depois o senhor levanta o seu ponto. a testemunha está se contradizendo e enrolando mais uma vez, juntamente com a data. Como mostrei, eu tenho um ponto que ele bateu no trabalho e como serve provando que ele estava lá. Ele não pode, ninguém pode ir lá, chegar e bater o ponto para ele. Então aí é o que realmente aconteceu. Se são duas câmeras, tem momentos iguais. Os momentos são iguais ou são momentos diferentes? É isso que nós temos que esclarecer. Que fique registrado essa incompatibilidade de horários em relação às filmagens, né, das câmeras. Eu penso que a perícia vai esclarecer isso com mais clareza.
Dia 17, horário. Tem mais alguma testemunha a ser ouvida? Eu queria chamar uma testemunha, a mãe da vítima. A promotoria concorda e a mãe da vítima também deu esse testemunho. Então vamos chamar. Senhora Beatriz, jura dizer a verdade sobre pena de perjúrio? Só para esclarecer e deixar bem mais claro. Aquele outro homem ali do outro lado da sala, você conhece ele? O que ele é? Seu quê? Poderia me informar se no dia 15 você teve que trabalhar. Ela não poderia levar a filha dela para o trabalho e por isso ela deixou na responsabilidade de quem? Do seu irmão. Alguém que ela tanto confiava. Vou dar uma suposição. E se essas provas que estão dando foi tudo falsa? Porque pelo que eu saiba, nem a data que conseguiu falar pro testemunha. E olha que a testemunha perguntou. E eu já tinha mostrado as provas faz tempo. Mostrei para a testemunha, para a senhora juíza e para os jurados. Então, eu só peço para que isso não aconteça de novo. Meritíssima, a única pessoa com quem eu estava falando foi a minha parceira. E a única pessoa que veio falar conosco foi a cerimonialista, da mesma forma que ela falou com os advogados de defesa. Então, eu não vejo motivo nessa acusação do senhor Eduardo. Eu acho que Ordem, ordem. Ordem. Por favor, por contrário, pedirei à promotoria que se retire. Certo? Então, a questão é interrogar a testemunha. Promotoria, por favor, interrogar a testemunha para depois ser a perícia. Promotoria vai perguntar o... Ainda temos mais uma testemunha, então. Então vamos lá. Isso foi uma questão de organização. A gente concordou, conta com a minha também, contra a defesa, colocar a mãe para porque pelo caso ela não era nenhuma identidade de testemunha. E como a gente e vocês próprios concordaram com que se fosse uma concordância, ela não estaria ali sentada. Então eu acho que você não pode usar esse argumento, ela estava sentada na plateia. Então vamos rever esses argumentos se acalmar. Eu vou lhe mostrar o meu argumento. Pode usar. O cerimonialista chegou e fez assim: os advogados de defesa estão pedindo, por favor, para que vocês aceitem uma nova testemunha. Pelo que eu saiba, Quando a gente... Estou falando, calma. Com a juíza, ele chegou e falou... Você tem que aprender a ouvir antes de debater, porque eu Agora, se estou você se interrompendo. exalta... Calma, por gentileza, vamos ouvir. Foi esclarecida a dúvida? As duas partes concordaram com essa testemunha? Sim. Então agora, eu peço que a defensoria escute o que a promotoria tem a perguntar. Senhora Beatriz, a senhora afirma que o seu irmão estava como responsável pela sua filha. A senhora concorda comigo que só por ele ser tio da criança, isso não impede ele de fazer nada do que ele fez? Concordo. E ela confia tanto se ela acabou de dizer pra mim que... Protesto, eminência. A testemunha está no caso de luto, pois perdeu sua filha. Eu acho que antes do ocorrido ter acontecido, ela confiava seriamente nele. Mas como estão acusando o meu cliente de ter assassinado, claro que a confiança dela vai estar abalada. Mas eu não perguntei se foi antes ou depois. Mas E como quando- ela eu vou afirmou, falar. ela estava com a Eduardo, confiança eu nele. estou falando. Quando a defensoria perguntou, ela afirmou confiar a filha dela 100% ao tio. E por que agora, eu estou falando, e por que agora, quando eu perguntei, ela simplesmente falou que o fato dele ser tio não impede ele de fazer nada? Que confiança é essa que muda em questão de minutos? Porque é quebrada em minutos. Principalmente porque tem outra pessoa acusando. Se eu confio, eu vou ficar do lado da pessoa e não vou cogitar a ideia dela ter feito. Vamos ouvir o que a testemunha tem a argumentar. Eu disse que confiava nele, pois eu já deixei ela com ele várias vezes e por mais tempo. Como a senhora ficou sabendo que a sua filha tinha supostamente sumido? Eu comprei as estão dando trabalho e vi algumas chamadas no celular.
já tinham várias antes, mas eu acabei não vendo, por causa que eu tava muito ocupada. Daí eu vi algumas mensagens dele também, do meu irmão, dizendo que era pra eu atender urgente e que aconteceu alguma coisa com a minha filha. Daí assim que eu atendi, eu fui me arrumando pra voltar pra casa, pra saber o que tinha acontecido enquanto eu precisava ligar pra ele. Daí, como eu não consegui ligar pra ele, quando eu cheguei no local... Então a senhora estava fora da cidade? Isso. Quando a senhora chegou, qual foi o primeiro local que a senhora foi? Na casa dele. A senhora não viu nada de estranho, não notou nada? Jura dizer a verdade sobre pena de perjuízo. Vou começar pedindo, ao invés de interrogá-lo, vou pedir para ele contar a história e o momento em que ele viu o réu com a menina. Eu estava no supermercado, eu sou funcionário do supermercado, e na hora que eu vi ele com a menina, ele segurou ela forte no braço e deu um puxão nela forte no braço. Então, dali foi o último momento que eu vi ela. Em todo momento dessa audiência foi dito que o réu tratava a menina com carinho, com delicadeza, e que em nenhum momento desse percurso do parque até a casa dele, ele tratou a menina com ignorância ou coisas do tipo. Mas como a minha testemunha está falando, e quando ele estava no supermercado, ele viu o réu puxar a menina e apertar o braço dela, e puxando a menina com ignorância. E logo depois disso eles saíram e a minha testemunha nunca mais viu nenhum dos dois. Outra testemunha, né? Você, quando encontrou o réu com a vítima, foi nessa data? Foi nessa mesma data? Poderia me informar o horário? Às 8h30. 8h30? Da noite. 8h30 da noite. É isso? Você tem certeza do que está falando? Não tanta certeza porque passou muito tempo. Excelência, jurados. Eu vou ter que ressaltar novamente a prova que eu tenho, mostrando que dia 17 o meu cliente estava trabalhando e como foi confirmado pela minha testemunha, ele estava junto com o meu cliente. Então, eu vou falar bem alto. Qual foi o dia e o horário que você ouviu o réu no mercado? Meu réu, meu irmão gêmeo? Eu acho que não, né? E eu acho que essa prova aqui dá muito bem para saber que ele estava nesse local. Ou ele estava em dois locais diferentes. Cabe nessa pergunta. Agora chamar uma palavra, a perícia. Perita Elis Samara e delegado Davi. Juram dizer a verdade sobre pena de perjúrio. Sim. São as imagens das câmeras. A primeira imagem foi no que ocorreu no dia do sequestro, 17/5, que ela estava com o primo dela no parque às 14 horas. A digital do réu estava onde? Estava no corpo da menina. Além do mais, que todas as nossas provas de DNA, enquanto elas estavam no cativeiro, ele não dava alimento a ela. Então, uma das causas da morte foi a falta de alimento. DNA entre ela e o réu. E não foi compatível nenhum parentesco. Então, ele não tem nenhuma ligação familiar com a menina. Então, ficou claro pelo exame de DNA que o réu não é irmão da mãe da vítima. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Vamos agora ouvir como o réu se declara e como aconteceu o fato. O réu, senhor Leonardo, jura dizer a verdade sobre pena de perjúrio? Sim. Então, senhor Fernando, conte a sua história brevemente. Citar horários falsos ou denúncias mentirosas que não convém no tribunal. Por quê? Foi o que eu perguntei a ela. Como era o nome do perito criminal que realmente confirma que a prova do exame do DNA era meu na certidão do crime. Antes de acontecer esse júri, o réu e a defensoria pediram para absolver o caso. Eu tenho aqui o pedido de absolução, que foi pedido com dinheiro e a assinatura do réu, com a letra dele
foi pedido. Meritíssima. Não. Já que ele se diz tão inocente, por que que ele assinou um pedido de absolvição do caso? Terminou as suas considerações. Agora as considerações finais da defensoria. Os jurados se reúnam durante 2 minutinhos. Todos de pé. De acordo com os nossos conhecimentos e as provas que foram apresentadas, apesar de ter muitas questões em aberto, nós tivemos que apelar para a votação. Tivemos que analisar as poucas provas que nós tínhamos e com essas poucas provas declaramos ele culpado. O réu foi declarado culpado pelo crime de feminicídio com agravante de ser uma vítima com grau de parentesco. Devido a isso, o réu vai ser sentenciado a 20 anos de cadeia em regime fechado. Encerrado o julgamento.